Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui com o mel brasileiro, que parece que está encalhado por conta do tarifaço do Trump, gente. Eu estava lendo aqui essa matéria, porque eu trouxe aqui no canal, porque eu amo mel, para mim é um dos alimentos mais incríveis que existem. E eu estava lendo sobre os vários tipos de mel do mundo inteiro. Tem mel de acácia, nossa, milhões de tipos de mel de castanha, tem mel que vem do Canadá, da Argentina, de abelhas diferentes, abelhas naturais, abelhas da natureza e abelhas criadas para cultivo do mel, né, a apicultura famosa que nós temos aqui no Espírito Santo, inclusive, mel, todo tipo de mel incrível, no Brasil também. E a questão do mel que vem da Índia, gente, eu estava vendo aqui, ó, nessa matéria aqui do G1, do Globo, né? Esses são os maiores compradores de mel brasileiro, né? Os Estados Unidos compram 80% do mel brasileiro. O americano consome muito mel. A Alemanha, 7,2%, o Canadá, 6,4%, e o resto, né? Os Estados Unidos são os maiores compradores de mel do Brasil. Beleza, o mel brasileiro é incrível mesmo, né? Eu gosto do açapeixe, mel de laranjeira, tem o mel de uruçu, né? Da abelha uruçu, que aí é uma outra coisa, né? Então, 44% do mel fabricado no Brasil fica aqui. Perdão, é exportado. 56% fica no Brasil. Só que o mel, ontem, por exemplo, eu estive numa daquelas lojas que vendem castanha e tal, né? E tinha lá um litro de mel, estava por R$ 64. R$ 64. Eu achei até um preço razoável, né? Mas a gente comprava há 2 anos atrás um litro de mel por R$ 40. Há 4 anos atrás custava R$ 25. O mel subiu absurdamente, né? Tá muito caro mesmo. E aí eles falam de um tal de um mel orgânico. Gente, qual é o mel que não é orgânico? É o mel que vem da Índia, que na verdade a Índia é utilizada como proxy da Índia, da China, que fabrica um tal de um mel, que é um mel falsificado, gente. Essa é a preocupação. E com essas barreiras tarifárias, gente, olha só o que eu estava lendo aqui, 2.000 toneladas de mel estão paradas no Brasil. O cenário é crítico para o setor, já que os Estados Unidos receberam 80% do mel brasileiro nos últimos anos. Eu amo mel, então devia ter comprado mel ontem, acabei não comprando. Tava caro pra caramba também, né? Mas vamos ver aqui, gente. Eu tava dando uma lida nesse tal mel chinês que vem pela Índia. Cara, a Índia só se dá mal, né? Só toma decisões erradas, gente. Aí vai vendo isso aqui, gente, ó. Olha só isso aqui. Olha só. Os 5 maiores exportadores de mel para os Estados Unidos. Olha, eu vi um documentário há uns anos atrás falando sobre essa falsificação de mel que vem da China. Aí tinha um cientista falando, especialista nessa área, né, de apicultura e de criação de abelhas, etc., na migração das abelhas, a polinização, né, e tudo, polinização, né? E esse cientista estava dizendo o seguinte, que existe mais mel produzido no mundo do que a quantidade de abelhas conseguiriam produzir. Caramba, hein? Da onde que está vindo esse mel, gente? Não há abelhas no mundo capazes de produzir a quantidade de mel que existe no mundo sendo comercializado. Aí tem um documentário muito bom, que agora eu não lembro onde foi que eu vi, mas foi na TV a cabo na época, né? Tem uns, sei lá, tem uns 8, 10 anos que eu vi esse documentário. Pode ter sido no Discovery, eu não me lembro agora. A Argentina é o segundo maior vendedor de mel para a América. O Vietnã, que pode ser proxy da China também, com 32%, depois vem o Brasil. E a Ucrânia aqui, ó. Gente, a Ucrânia é um mega produtor de grãos e de várias commodities alimentares, tá? Assim como é a Argentina. A Argentina também é um país enorme, com muitas plantações de milho, soja, uma enorme variedade de produtos que a Argentina produz, e a Ucrânia também, e manda para o mundo todo. Só para a gente comparar, né? Porque são países muito grandes, né?
comparados ao Brasil. A gente tem que excluir do Brasil a Amazônia, né? Porque a Amazônia é uma mata fechada e tal, nada se produz lá nessa quantidade que a gente consiga fazer uma comparação, por exemplo, com soja, mel, milho, né? Essas coisas, esses produtos, essas commodities internacionais. Então a gente vê aqui que o Brasil é um grande exportador de mel para os Estados Unidos. E agora, esse tal desse mel que vem da Índia, que na verdade, eu fiz uma pergunta aqui para a inteligência artificial, eu ouvi que o mel que vem da Índia, na verdade, é o mel falso que vem da China. É verdade? Porque a China, os Estados Unidos não compram mel direto da China, tá? Porque já tem esse problema da falsificação. E os americanos sabem disso, porque não são burros, né, gente? Fraudes no mercado do mel. O mel, gente, é um alimento dos mais adulterados, porque é fácil de adulterar. Se o cara não conhecer, ele compra gato por lebre, né? Frequentemente, o mel é misturado com xarope de açúcar, como glucose, frutose de milho, para baixar o custo. A China é o maior produtor e exportador de mel do mundo e tem histórico de práticas fraudulentas, incluindo a adulteração de xarope e também a ultrafiltração para remover o pólen, o que dificulta rastrear a origem do produto. Veja, você consegue rastrear de onde veio o mel fazendo uma pesquisa científica no pólen contido no mel. Então, se você faz um ultra refino, você retira o pólen e não consegue identificar de onde vem o mel. Cara, a China, eu estava assistindo um vídeo do secretário do Tesouro americano falando que a China passou as últimas décadas falsificando tudo que era americano, fazendo engenharia reversa, roubando patente. Tudo que a China pôde fazer nessas últimas 4 décadas, 40 anos pelo menos, foi aumentar a sua economia de forma exponencial, roubando propriedade privada europeia e americana. Foi isso que a China fez, né? Pegou uma televisão, sei lá, ou coreana, né? Pegou uma Samsung, uma LG, pegou uma Sharp japonesa também, né? Pegou, desmontou, pegou os projetos, fez o projeto novo e lançou televisão, ar-condicionado. Hoje está com qualidade muito boa, mas andou roubando muita coisa, né? Eu estava vendo também um documentário sobre aquelas irmãs Kardashian. Lembram dela? Das irmãs Kardashian? Uma delas tinha uma linha de produtos enorme, não me lembro o nome dela agora. Kourtney, não é a Kourtney, é uma outra lá. Que tinha um batom famoso que estava vendendo milhões de unidades o batom dela. E o cara na China vendo os batons dela falsificados por todas as cidades, grandes cidades chinesas, vendendo aqueles batons em feira de rua. Falsificado. É o que eles fazem, né? A China, gente, é o maior produtor de mel do mundo, esse mel que a gente não sabe se é verdade. Essas práticas levaram a restrições comerciais, como tarifas muito altas de importação impostas pelos Estados Unidos em 2001, por conta de um dumping. Esquema também de triangulação com a Índia. Esse aqui é que é o ponto nevrálgico que eu quero trazer com vocês. Está aqui, ó. Há registros de que esse mel chinês falsificado, muitas vezes adulterado com vários xaropes criados em laboratório, é exportado para a Índia e a Índia revende para os Estados Unidos como mel indiano, tá? Para evitar as tarifas e evitar o embargo desse mel que foi estabelecido pelos Estados Unidos desde 2001. Um caso documentado nos Estados Unidos em 2010 revelou que o mel chinês era filtrado, misturado com mel indiano, adulterado com antibiótico e levado para os Estados Unidos com rótulo falso, evadindo 80 milhões de dólares em impostos somente no ano de 2010. Essa prática, chamada de lavagem de mel, seria um honey laundry, né? Algo assim, também foi apontada em Portugal, onde o mel chinês foi misturado com mel espanhol e vendido como produto espanhol. E eles têm feito a mesma coisa com o azeite, tá, pessoal? Que tem de azeite. E o mel indiano tem uma qualidade inferior, né? Muito inferior. Esse mel que vem da Índia acaba sendo mel porque é mel falsificado, né? A Índia é um grande produtor de mel, mas a falta de regulamentação rigorosa permite a adulteração, né? E reutilização de rótulos falsos, né? E eles estão vendendo esse mel pelo mundo afora, gente, que é um mel falsificado. Então tem que ter muito cuidado, né? E agora,
para fechar, né, esse mel brasileiro que está parado lá na alfândega, né, brasileira, não sai por conta do tarifaço do Trump. Mas aí já é um outro problema, não é a questão de falsificação, mas é a questão mesmo dessa briga do Trump contra países da América Latina e outros países da África, do Oriente Médio, da Europa, que estavam, durante esses últimos anos, em déficit na balança comercial com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tomando, e agora eles resolveram dar uma reequilibrada nessas tarifas internacionais. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Não é que eu seja americanófilo, de jeito nenhum, mas se você está levando na cabeça por conta, né, da balança comercial, importação e exportação, você tem que readequar as tarifas, né? Senão é injusto realmente com o trabalhador americano e com o consumidor americano, né? Nada mais justo. É isso aí, gente. E você já foi pego numa falsificação de mel? Esse mel que o pessoal vende por aí, hein? Eu amo mel, mas a gente não conhece, né? Só se você mesmo produzir o seu próprio mel, né? Valeu, gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.